Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Nossa aula de hoje, qualidade em serviços, é da nossa disciplina Qualidade de Vida e Segurança do Trabalho. Na aula de hoje nós vamos falar bastante sobre qualidade em serviços. Ontem eu já passei um vídeo no YouTube onde tem um autor ali que ele tem uma página para concurso. Ele faz um apanhadão geral, ele faz um resuminho bem bacana, tá? E hoje agora nós vamos entrar com o detalhe dessa disciplina. Eu falei para vocês ontem, olha, façam uma pesquisa sobre qualidade de serviços e venha com essa resposta em mente, como é percebida a qualidade em serviços. Então agora eu vou passar para vocês como é percebida a qualidade em serviços, tá? E aí vocês vão conseguir verificar, vocês vão conseguir enxergar, se a pesquisa de vocês, se o entendimento de vocês bate com a explanação que eu vou fazer agora. Beleza? Vamos lá. Características do serviço. Primeira característica do serviço, a imaterialidade, Ou seja, os serviços são intangíveis. Logo, um serviço não pode ser apresentado ou comprado assim como um bem. O serviço ele é intangível, ele é uma prestação de serviço. Você não vai até uma loja e vir comprar um serviço. O serviço ele é contratado. Então, a gente vai ver mais adiante, ele vai ser específico para cada cliente, de acordo com a necessidade do cliente. Ele é personalizado. Aqui nós temos a intangibilidade do serviço. Ele é perecível e não pode ser estocado. Vamos lá. Como se trata de uma prestação, não é possível se apropriar dele nem estocá-lo. Ou seja, como assim perecível? O prestador vai lá, presta serviço e vai embora. Acabou. Então, por exemplo, você contratou um pedreiro para fazer uma reforma da sua casa. O serviço ele é perecível porque ele tem ali começo, meio e fim. Enquanto o profissional contratado estiver lá executando o serviço, beleza, ele acabou de executar, acabou o serviço. Executado, vai ficar somente o resultado deste serviço. Agora, o serviço ele vai durar durante o período que o profissional estiver executando. E não tem como você estocar um serviço. Por exemplo, eu também sou contador e faço declaração de imposto de renda. Eu não tenho como estocar aqui um monte de declaração preenchida, porque cada uma é de acordo com a necessidade do cliente. Então o cliente chega e o trabalho é feito de acordo com as necessidades dele, com aquilo que ele precisa. Então, como se trata de uma prestação, não é possível se apropriar nem estocar. O consumo ocorre no momento de sua produção, é exatamente isso. E a qualidade da prestação. O serviço é uma prestação única na presença do cliente, é preciso ter êxito da primeira vez. Olha só que ponto importante na qualidade da prestação. É preciso ter êxito. Ressalta-se que a prestação de serviço não pode ser melhorada ou corrigida sem que o cliente esteja consciente disso. Então você vai lá e prestou um serviço, o serviço foi prestado de má qualidade, para melhorar ou para corrigir, o cliente vai ficar sabendo. Não tem como você corrigir um serviço prestado sem que o cliente fique sabendo. Põe lá, que nem eu acabei de falar, um pedreiro. Se ele foi lá e prestou um serviço ruim, fez uma pintura e não ficou boa, ele pode até corrigir e melhorar isso depois. Mas aquele que contratou esse pedreiro, esse pintor, vai perceber o serviço mal feito. Não tem como ser diferente. Então, em caso de algum reparo, o cliente tem que ser recuperado. Vai ter que ir lá conquistar novamente o cliente, expor os motivos que levaram aquela prestação de serviço não sair de acordo com o esperado pelo cliente, porque a percepção do cliente ela é imediata. Ele viu, ele não gostou do serviço, então o trabalho tem que ser feito ali imediatamente. A recuperação desse cliente ela tem que ser imediata. Então olha que interessante essas características. A qualidade ainda da prestação. Ainda falando da qualidade, ela é uma prestação única na presença do cliente. É preciso... Esse aqui foi o que eu acabei de falar, eu acabei repetindo aqui. A implicação do consumidor. Os clientes fazem parte integrante da prestação e, portanto, têm um papel maior a desempenhar.
tendo em vista que os mesmos conduzem e controlam o prestador, desempenhando um papel importante para melhorar a eficácia. Ou seja, o cliente aqui ele vai ter um papel importante para melhorar a eficácia da prestação de serviço. Tá? Quanto mais exigente for o cliente, melhor terá que ser o serviço prestado para esse cliente. Ou seja, consequentemente, melhora a eficácia do serviço prestado. Tá? A busca constante da excelência em tudo que uma empresa faz, sem se limitar à área de produção. Então, isto é qualidade em serviço. Buscar excelência em tudo que se faz. Tá? Ela tem por base a geração de produtos e serviços que atendam inteiramente aos pedidos do cliente. Então, isso faz parte da qualidade. Atender inteiramente aos pedidos do cliente. Então, nós temos aqui vários autores que salientam que é preciso fazer certo da primeira vez, sendo que qualidade não é um programa, mas um processo que possui uma cadeia de clientes e fornecedores internos e externos, onde os requisitos são o elo desta cadeia, onde o aperfeiçoamento deve ser contínuo. Tem que ser feito certo da primeira vez, porque todo retrabalho vai gerar um gasto, vai gerar um custo, um tempo investido, sem dizer a insatisfação do cliente. Então, o serviço prestado ele tem que ser trabalhado de certa forma para que ele seja feito muito bem feito da primeira vez. Né? Os consumidores escolhem seus prestadores de serviços por meio da comparação das percepções que têm do serviço que recebem com o esperado. Ou seja, o prestador de serviço ele vai lá, faz uma prestação de serviços e o cliente gostou, né? Beleza, ele teve uma percepção que o serviço ele foi realizado de acordo com o que ele esperava, legal. Esse cliente automaticamente vai indicar. Né? Nós temos vários grupos hoje no Facebook, por exemplo, né? Para poder fazer indicação de prestação de serviço, porque isso é muito importante. Uma empresa, por exemplo, que vai prestar um serviço, vamos lá, de montagem de móveis, né? Enfim, vai prestar um serviço de uma obra. É interessante que essa pessoa tenha ali, né, pessoas para indicar. Então você vai fazer um serviço com um prestador, é muito bom ter uma indicação, olha, eu prestei serviço para fulano, para ciclano, para beltrano, você possa ali indicar para ver, né, o que aquele cliente ele gostou ou não do serviço, ele teve ali um grau de satisfação legal. Então a escolha do prestador de serviço passa muito por isso, das percepções que o serviço tem, tá? Com aquilo que ele esperava versus o que ele recebeu. Então essa é a percepção chave aqui da qualidade da prestação de serviço, né? O esperado versus o realizado. Então a qualidade é aquilo que o cliente percebe, não tem jeito. Por mais que você empregue do bom e do melhor, o cliente percebeu isso, tem qualidade. Se ele não percebeu, né, você vai ter dificuldade ali com aquele cliente. A frustração das expectativas é muito frequente e decorre geralmente da diferença entre o real e o esperado. É exatamente isso. O cliente ele pensa que ele vai receber uma coisa e recebe outra. Então a gente tem aí uma grande frustração. Isso é muito ruim, né? Porque com as redes sociais hoje, para a pessoa entrar lá na internet, num grupo de Facebook, aqui em Bauru, por exemplo, que tem milhares de pessoas, né, é muito ruim você receber essas indicações, né, negativas, vamos dizer assim. Olha que interessante, nós temos aqui algumas dimensões da qualidade em serviço que precisa ser falada. E isso vocês já viram ontem no vídeo que eu passei para vocês, tá? Vamos lá, a qualidade em serviço é um assunto complexo, o que pode ser percebido na necessidade de uma definição com 5 dimensões. É preciso identificar os critérios que são avaliados pelos clientes em relação ao serviço de que necessitam. Uma lista com 5 critérios para avaliar a percepção dos clientes quanto à qualidade do serviço, isto é, o processo por meio do qual
Um cliente seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem do que está recebendo. Então são esses 5 critérios que a gente vai tratar agora. A confiabilidade, a presteza, o conhecimento, empatia, bens tangíveis. Então vamos lá conhecer um pouco dessas 5 dimensões, ou seja, do processo pelo qual um cliente vai selecionar, organizar e interpretar as informações, né, recebidas, para que ele possa criar uma imagem do que ele vai estar contratando. Então olha que interessante. Primeiro, bens tangíveis. A aparência das instalações físicas, dos equipamentos, dos funcionários, do material de comunicação. Nós temos aqui esse autor que em 2009 enfatiza que este quesito deve estar relacionado com a atratividade das instalações, equipamentos e materiais utilizados, bem como a aparência dos funcionários. Vamos lá, você vai contratar aí, né, um escritório de advocacia, de contabilidade, ou você vai até uma clínica ser atendido por um dentista, por um médico, por um profissional da saúde, fisioterapeuta, dentista, enfim, vamos lá. Você chegou nesse lugar, o ambiente é desagradável, as instalações físicas estão mal cuidadas, né, equipamentos, o funcionário ali não tem uma aparência legal. E quando eu falo de aparência legal, né, com relação à vestimenta, não usa uniforme, então você não se sente bem naquele lugar, né? Então esses bens tangíveis, é claro, a gente já viu da intangibilidade do serviço, mas essas instalações, essas aparências, elas são importantes, tá? Você vai num lugar para receber uma prestação de serviço e você está num lugar bacana, num lugar legal, aparentemente agradável e confortável. Isso não tem relação com coisas caras, não. Um lugar confortável, bem limpinho, aparentemente as instalações físicas tudo em ordem. Isso traz um conforto, isso gera um bem-estar, né? E isso acaba na cabeça do consumidor trazendo uma correlação com a prestação de serviço. Poxa vida, se esse local está bem cuidado, né, bem confortável, então o serviço também vai ser bem prestado. Ah não, o local está todo bagunçado, desorganizado, aparentemente não está legal, né? Isso para o cliente também ele pode falar, poxa vida, né? Será que o serviço prestado ali, né, é bom? Então é muito importante a gente ter essa atenção, né, nessa aparência dos bens tangíveis que envolve a prestação de serviço. 2. A confiabilidade. O serviço ele é realizado exatamente como foi prometido e é confiável. Então, prometer um serviço, né, executa da maneira com que foi prometido. Você tem que ter ali a confiabilidade. Por isso que é importante detalhar com o cliente para saber exatamente o que ele quer e o que ele precisa, né, para que o real, o esperado, não tenha aí uma discrepância muito grande. Aqui o autor Garvin, ele salienta que a confiabilidade reflete a probabilidade de ocorrer algum erro ou falha. Então, segundo esse autor, a má conformidade e a confiabilidade acabam levando a enormes custos decorrentes dessas falhas. Ou seja, fez o serviço, né, não está em conformidade, vai ter retrabalho, vai ter que refazer, e isso gera custo. A terceira dimensão aqui, o conhecimento, né? Claro que o conhecimento vai trazer segurança. Então o conhecimento e a simpatia dos funcionários e sua habilidade de transmitir confiança e segurança. Isso que está sendo legal aqui a ser destacado nesta dimensão. Então, segundo novamente aqui esse autor, é importante para o cliente saber que a organização tem habilidade e conhecimento necessário para solucionar o problema de acordo com os padrões. Então, quando a gente fala organização aqui é empresa, ela tem que ter habilidade e conhecimento necessário, né? Porque se deu problema, vai ter que solucionar de acordo com os padrões, de acordo com aquilo que foi contratado, né? Aqui esses autores também complementam que essa dimensão inclui competência para realizar o serviço. Eu tenho que ter competência, eu tenho que ter conhecimento, habilidade e atitude para poder realizar esse serviço. Uma comunicação efetiva e a ideia de que a organização está realmente interessada em prestar o melhor para o cliente. Então essa dimensão aqui é importante, né? Esse conhecimento daquilo que está sendo oferecido vai trazer segurança para seus clientes.
Empatia. Os clientes recebem atenção individualizada no atendimento. Sim, né? Temos que nos colocar no lugar do cliente. Então esse autor salienta que é importante que o cliente perceba que a organização aqui, que a empresa está dedicada em resolver os seus problemas. Então, Albrecht e Bradford descrevem que o cliente jamais deve ser tratado com apatia, pois o mesmo deseja ser tratado com individualidade, sentir-se importante para a organização, né? Então a palavra-chave aqui, se coloca no lugar do cliente. Né? Ele gosta de ter ali um atendimento individual, personalizado. Né? Ele tem que se sentir importante para a organização. Isso é muito bacana. E por último aqui, o quinto, a presteza. Então os clientes são adequadamente ajudados por quem os atende. E o serviço acontece dentro do prazo estipulado. Sim. O autor novamente destaca a importância dos profissionais e sua equipe de trabalho em transmitir disposição e presteza, tomando a iniciativa de cuidar dos problemas do cliente, mostrando que podem pensar por conta própria, sem seguir somente as regras previamente estipuladas. Né? Tem que ter iniciativa, mostrar ali que vai dar toda a prestação necessária, vai cuidar do problema do cliente. Tá? Então tem que mostrar aqui que nós estamos à disposição para prestar o serviço. Né? Essa presteza aqui é importantíssima, ter toda a comunicação clara aqui para o cliente se sentir prestigiado pela empresa, né? Para que a empresa possa prestar ali todas as informações necessárias para o consumidor. Olha que interessante que a gente vai ver agora. A percepção do cliente. Né? O que o cliente percebe com relação à prestação de serviço? Então os clientes eles percebem serviços de maneira diferenciada, tendo em vista que a qualidade do serviço é variável de acordo com cada pessoa. Sim, a qualidade ela é variável, porque o que você está contratando? Né? Você está contratando um serviço de longa duração, você está contratando um serviço com uma bela aparência. Olha um exemplo de qualidade aqui que pode mostrar como ela é variável. Vamos lá, me veio na mente agora. Um veículo, né, com um motorzão aí de 350 cavalos. O que é qualidade? Esse veículo. Se você for pensar sob o ponto de vista do conforto, da potência do motor, da velocidade que esse veículo atinge, ele tem bastante qualidade. Agora vamos pensar no ponto de vista ambiental, no consumo desse veículo. Ele tem baixa qualidade. Então a gente consegue perceber assim, se eu perguntar esse veículo ele tem qualidade ou não, depende do ponto de vista. Ela varia de acordo com o que você vai analisar, de acordo com cada pessoa. Tá? Então o serviço ele tem que ser prestado de maneira diferenciada. Né? A percepção do cliente é importante. A qualidade é aquilo que o cliente está vendo. Né? Então olha só que importante. É preciso considerar os diversos estímulos físicos que contribuem para a percepção, além dos fatores como necessidades e estados de ânimo. Nesse sentido, esses autores salientam que a qualidade do serviço, quando está baseada na perspectiva de operações, depende de um atendimento consistente da especificação, ou seja, a personalização. Né? A perspectiva do cliente está focada aqui na personalização, oferecer e entregar para o cliente exatamente aquilo que ele precisa e aquilo que ele quer, né? Porque isso vai ser destacado na percepção do cliente. Olha que interessante. Vamos fazer aqui agora uma relação da prestação de serviço com as suas respectivas bases legais, ou seja, com o Código de Defesa do Consumidor. Uma má prestação de serviço, o que isso vai impactar, né, para a empresa? Eu já começo aqui falando, correndo atrás do prejuízo. Já pensou ir ao cinema e no meio da sessão acaba a energia e você fica sem ver o filme? Né? Caver navios, contratar um serviço e no fim das contas ele não ser prestado de maneira adequada? Isso é um aborrecimento na certa. Mas muitos consumidores não correm atrás do prejuízo por puro desconhecimento. Né?
Então, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, resguarda os direitos do cidadão caso isso ocorra. Então, o serviço não foi prestado, e agora, né? O que pode ser feito? Então, é importante que a empresa, que o prestador de serviço saiba o que o cliente dele pode buscar, né, perante a justiça, para que a empresa, para que o prestador de serviço possa se precaver e utilizar da qualidade na prestação de serviço para não ter esse tipo de prejuízo. Então vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, diz o seguinte: quando o serviço não é prestado de acordo com a oferta ou apresenta problemas de qualidade, o consumidor pode exigir alternativamente, e a sua escolha, a reexecução de serviços sem custo adicional. Então, se você prestou um serviço, tá? E esse serviço vai ter problema de qualidade, não está de acordo com aquilo que você negociou, de acordo com o esperado pelo cliente, ele pode exigir a reexecução do serviço, sim. Ou então, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou abatimento proporcional do preço. Então vamos lá, como assim sem prejuízo de eventuais perdas e danos? Então, a pessoa foi lá, prestou um serviço para fazer um muro lá na sua casa, fez um muro todo torto, um muro sem alicerce, enfim, um muro foi feito de qualquer maneira. Se você, eu não vou pagar por isso, me devolve o dinheiro, ele devolveu o dinheiro. Só que esse muro caiu, né? E você teve um outro tipo de prejuízo. Caiu em cima do seu carro, amassou o carro, em cima da moto, em cima da máquina de lavar, sei lá. Você acabou perdendo outro bem devido à má execução do serviço. Mesmo ele tendo devolvido o dinheiro, você ainda vai ter que arcar com as perdas e danos decorrentes da má prestação do serviço. Tá? Então isso é muito importante, ter qualidade no serviço prestado. Tá? O serviço ele pode então ser reexecutado? Sim, foi o que nós acabamos de ver. A reexecução poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Então vamos imaginar que a sua empresa ou o prestador de serviço, ele executou um serviço e não foi bem executado. O cliente está reclamando. Então você não tem como prestar outro tipo de assistência, tá? Você pode indicar para outro fornecedor fazer. Então olha só, se o mecânico ou assistência técnica informar que por alguma razão não tem capacidade de refazer o serviço, o consumidor pode levar o produto para que outro estabelecimento o faça, e eventuais gastos ficarão sob a responsabilidade do fornecedor que não realizou o serviço adequadamente. Então olha só, outro pode fazer, mas olha que importante aqui, lembrando, antes de levar a outro estabelecimento, tem que ser dada a oportunidade para que o fornecedor reexecute o serviço ou indique outro profissional. Então vamos pegar esse exemplo da oficina aqui, ele fica bem claro para nós. Você tem um carro, leva numa oficina. A oficina realizou aí o reparo no motor. Só que o carro continuou dando problema. E a oficina já tentou, já reexecutou o serviço e não consegue consertar, resolver esse problema. Então primeiro a oficina vai indicar outro lugar, né? Um parceiro dela vai indicar outro lugar para que o serviço seja reexecutado. Aí se isso não der certo, aí sim, você vai procurar um outro profissional de sua confiança e o custo vai ficar a cargo, né, do primeiro fornecedor, do primeiro prestador de serviços que não foi capaz de executar o serviço. Então olha a importância da qualidade. Quando o serviço ele é mal prestado de uma maneira ruim, quanto isso vai impactar no custo, né? E os prazos de tudo isso? Então, o CDC aqui no artigo 18, no parágrafo 1º, fala que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, ou seja, o problema não foi resolvido dentro de 30 dias, o consumidor vai exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do produto ou serviço em perfeitas condições, restituição imediata da quantia paga, atualizada, sem prejuízo ou abatimento proporcional do preço. Então, temos aqui 30 dias para resolver este problema. Então olha só,
A qualidade na prestação de serviço, ela está altamente relacionada aqui a um prejuízo, caso a qualidade não seja percebida, né? Caso isso venha trazer prejuízos para o cliente. Então é muito importante colocar sempre em primeiro lugar a qualidade na prestação de serviços, ok? Atividade. Agora já está aparecendo aqui para vocês no Teams uma atividade para vocês, tá bom? Acessem aqui, vocês vão ter acesso. E vocês vão acessar aqui e vão ver qual vai ser a atividade, tá bom? Ela tem relação com a pergunta que eu deixei para vocês ontem, né? Sobre como é percebida a qualidade na prestação de serviços, tá bom? Então acessem lá e vai estar disponível aí. E vou dar um prazinho para vocês aí de uma semana, como eu sempre faço. Aproveitem agora o horário de aula para fazer, né? Para não deixar acumular, para que vocês não tenham aí muitas tarefas para fazer aí fora do horário de aula. Beleza? Então, qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.